Boa tarde, pessoal. Estar aqui dizer só antes de apresentar o André, para serem rápidos, porque às 4 há uma sessão de vídeo. E pronto, desejar aqui ao André, depois de 5 anos na minha terra, lá em Portugal, onde conseguiu algumas coisas históricas no Gil Vicente, a melhor classificação de sempre do Gil Vicente. Dizer que é um goleiro que nós consideramos que tem as características que nós precisamos no nosso modelo de jogo, e desejar-te a melhor sorte do mundo e que sejas muito bem-vindo. Tá? O microfone está na frente? Aqui. Não, esse microfone aqui. Não, né? Tá na frente? Abaixa aí. André, boa sorte. Peraí, boa sorte. Calma aí. Vamos conversar. Que carinho, velho. Vocês tiveram a oportunidade de fazer as perguntas que eu atrás. Não fizeram, não fizeram. A gente está sendo julgado. Não, vocês vão ter atacado logo quando eu entrei. Agora não. Tá bom? Fizeram? Aquela dancinha lá em volta do que fez. Agora vou ver da falar. Tem que se arrumar para a festa de despedida, né? Boa tarde, Andrew. João Machado, Opinião Play. Queria que você pudesse falar um pouquinho, porque você chega no Flamengo, acho que era um sonho antigo, não só seu, da sua família, né? E, além, somado a isso, você também tem ali seu irmão, que também é goleiro, mas eu acho que tem uma história muito interessante que talvez você pudesse revelar para a gente, que é a quantidade de apoio e tudo o que aconteceu nessa relação entre você, seu irmão, e ainda tem também a história que envolve um pouco sua mãe, que foi funcionária do Flamengo. Queria que você contasse um pouco disso para a gente. Boa tarde. Uma história assim muito tranquila, porque eu chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, né, do Clube Caxias, onde eu fui nascido e criado, e recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo, em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. E tem uma história na minha família, meu irmão também é goleiro, ele que me incentivou a se tornar goleiro. Como assim, toda criança no futebol você tenta em outras posições e tudo mais. E até um dia ele conversou comigo e falou assim, acho que seria legal, você tem tamanho bom e tem, acredito que pode se tornar assim, um grande goleiro. E eu comecei no futebol, né, assim, na escolinha onde eu nasci. E ao longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição. E fico muito feliz com isso. Como você também tocou no assunto, a questão da minha mãe. Minha mãe é a pessoa que me incentivou muito, porque quando eu comecei no futebol já não tinha mais o meu pai, né, presente, e já havia falecido. E a minha mãe foi a pessoa que me incentivou a todo momento, sempre me deu apoio, nunca me deixou desistir, porque passamos por momentos de dificuldade, assim como todos na vida temos, e ela sempre esteve ali, né, nos apoiando, nunca deixando, né, como se diz, a peteca cair, sempre dando total apoio e totais condições para que eu pudesse trabalhar e desenvolver um excelente trabalho. Andrew, aqui, na sua frente. Tudo bem aqui? Pedro Torre, ESPN. Andrew, queria que você falasse um pouco das suas características, de acordo com o que disse o Boto, né? Era um jogador que eles procuravam que encaixa com o modelo de jogo. Como é que já foi essa troca com o Felipe Luiz, o Rossi, que é o goleiro titular, perdão, nesse momento trabalha muito com os pés, se é essa a ideia que te passou, enfim, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as suas características. Obrigado. Tá, boa tarde também. Sobre termos de característica, nós só posso te mostrar quando estiver dentro de campo, porque
Eu cheguei tem pouco tempo e estou me adaptando ao modelo de jogo que é implementado pelo Felipe Luiz junto com o clube. E espero agregar e somar da melhor maneira possível. Então, você disse, tem um Rossi que joga muito bem com os pés. E durante esse tempo, desde que eu cheguei, nós viemos conversando muito para que possamos enquadrar, né, na melhor maneira de poder ajudar o Flamengo. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, você explicar um pouquinho como é que foi a situação com o Botafogo, né, que chegou a ter uma negociação, enfim, chegou a ficar perto de negociar o Botafogo e figurou como o Flamengo tem uma jogada. E também é inevitável quando você perde uma pessoa, você pensar que um grande evento acontece na sua vida, o que essa pessoa pensaria, né? Como ela estaria pensando, vendo você assim, já para pensar um pouco com sua mãe, seu pai, falariam para você o que você queria falar para eles agora? Referente à primeira pergunta, isso foi um assunto que foi tratado com meus empresários. Desde quando eu cheguei, né, no Gil Vicente e começou a especular meu nome em outros clubes também, assim, lá atrás, eu falei para ele para que chegasse até mim somente aquilo que fosse concreto. E a única coisa que eu sei foi que chegou o Flamengo com um excelente projeto e foi o projeto que eu aceitei e aqui estou. E referente à segunda pergunta sobre a minha família, eu pergunto sempre, converso muito com a minha esposa, que hoje é a pessoa mais próxima de mim em termos de família, que me apoia. Tenho 2 filhos, tenho uma esposa. E nós conversamos sobre isso, tipo, como seria minha mãe ou meu pai aqui hoje. Como eu disse ontem, eu estive lá no bairro onde eu fui nascido e criado. Todas as pessoas falavam a mesma coisa. Você representa muita coisa hoje, mas uma coisa daquela mais importante é como seria o olhar do seu pai e da sua mãe, que são, né, flamenguista roxo, como se diz. E muitos domingos, meu pai tinha um bar, muitos domingos às 4 horas da tarde, colocava sempre o jogo do Flamengo e tínhamos lá muitas pessoas, familiares, as pessoas do bairro para torcer pelo Flamengo. Então, vi ali o amor dele, né, perante a isso. E quando o Flamengo apareceu, com o projeto que apareceu, eu fiquei muito feliz com isso. Mas é uma coisa que eu penso até hoje, porque, em primeiro lugar, a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato de que seria com a minha mãe e com o meu pai. Tipo assim, de poder virar para ele e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apoiaram lá atrás do bairro onde eu moro. Oi, Andrew, aqui, Duda Dal Ponte, da TV Globo. Seja bem-vindo ao Flamengo. Queria te perguntar como é que estão sendo esses primeiros dias, né, a adaptação com os colegas, com o Felipe Luiz. Você já falou um pouquinho também com o Rossi, né? E queria te perguntar sobre a sua parte física, porque eu acredito que você seja talvez o jogador mais avançado, porque estava jogando até agora, né? O último jogo foi no dia 2 de janeiro. Então, talvez o Flamengo coloque alguns jogadores do profissional para jogar na quarta-feira contra o Vasco. Você já está preparado para jogar, se o Felipe Luiz precisar de você? Então, dado a minha adaptação aqui dentro do clube, está sendo muito boa, porque todos os jogadores, o staff e a comissão técnica estão 100% dispostos a me ajudar, se colocaram à disposição para poder ajudar a me adaptar o mais rápido possível e poder fazer parte desse grande grupo que tem o Flamengo. E dado a questão da parte física, como você falou, o meu último jogo foi no dia 2, e eu cheguei aqui com o intuito de ajudar o Flamengo e estarei sempre disposto a ajudar o Flamengo em qualquer situação. André, boa tarde. Bruno Braz, do UOL. Na entrevista que você deu exclusiva para a Flamengo TV, tem um momento curioso aí que você fala que você demorou a acreditar que o Felipe e o Boto estavam lá no jogo do Gil Vicente para te assistir. Queria que você contasse como é que foi isso e quando é que você descobriu que era para você mesmo que eles estavam ali te observando. Então, boa tarde. Demorou assim ter aquela, né, acreditar nessa situação, porque estou no Gil Vicente, estive no Gil Vicente durante 4 anos e meio, muitos jogos, passei por muitos momentos, ouvi muitas situações falaram sobre meu nome, né? Criei muitas imensas expectativas, só que Deus preparou o melhor para mim, que o melhor, acredito que hoje é o Flamengo, sem sombra de dúvida. E não acreditei muito porque a gente não acaba por não imaginar que o Flamengo, com a dimensão que tem, vai mandar lá o seu diretor e o seu treinador para poder analisar um jogador que está numa equipe inferior, né, do Campeonato Português. Nada contra o Gil Vicente, uma história muito grande, só que dado ao campeonato, uma equipe que vem fazendo sempre bons anos e vem se consolidando cada vez mais. Então nós esperamos sempre que o Flamengo, com a história que tem, com a força que tem, o tamanho que tem, a grandeza, vai buscar jogadores que as pessoas ouvem falar durante muitas vezes, né, jogadores de nome renomados assim, no futebol, podemos se dizer. E fiquei
estou muito feliz em saber que o Flamengo esteve lá sim para poder me contratar. Isso mostra que o Flamengo também está sempre de olho em todos os jogadores, independente de ter nome ou não, eles estão sempre observando e acreditando nos jogadores que poucas pessoas acabam por falar. E quando eu fiquei sabendo mesmo foi na terça-feira, o assunto tudo correu durante o jogo da sexta-feira. E depois, durante o final de semana, tive 2 dias de folga, me desliguei 100% daquilo, porque eu não queria interferir no meu trabalho. Porque quando se trata de Flamengo, se trata sempre de muitas movimentações. Então, eu me desliguei total daquilo. E na segunda-feira, retornei ao trabalho, as pessoas falavam-se muito disso. E aí eu conversei com meus empresários na terça-feira, eles falaram que sim, era concreto. Continuei não acreditando. Continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando lá estiver. E acredito e falo para você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. Aqui, André, boa tarde. Falando um pouco sobre essa nova realidade, eu queria que você falasse um pouco assim, da diferença, porque aqui no Brasil se tem uma visão dos clubes europeus, e às vezes você está numa equipe como o Flamengo, você tem mais estrutura do que está numa equipe de segunda ou terceira prateleira na Europa. Queria que você falasse a diferença que você encontrou aqui no Flamengo, comparado não só ao Gil Vicente, mas os outros clubes que tem lá pela Europa, que você também deve conhecer em questão de estrutura. Obrigado. Tá, em questão de estrutura, eu só consigo falar sobre o Gil Vicente, foi o clube onde eu trabalhei, mas não tem uma estrutura tão ampla como tem o Flamengo, mas tem lá profissionais com extrema capacidade que estão ali dispostos a nos ajudar a crescer e trabalhar. E sobre a estrutura do Flamengo, que é a realidade que eu vivo hoje, estou 100% feliz e satisfeito com aquilo que o Flamengo nos oferece. Oferece tudo de primeira, né, qualidade, primeira prateleira. E como eu disse, né, é um clube muito grande, que há muitas exigências e nos oferece tudo do melhor para poder desempenhar o melhor trabalho. Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Você falava há pouco, na resposta para o Bruno, né, que você só foi acreditar de verdade quando você chegou aqui. Eu queria que você detalhasse melhor para a gente como foi esse primeiro contato com esse universo aqui que te fez acreditar que o sonho estava sendo realizado. O Danilo, por exemplo, quando chegou aqui, disse para a gente que a ficha caiu quando ele olhou as fotos ali no corredor e começou a imaginar que ele queria ter as fotos dele ali também, marcando o nome dele na história. Como é que foi esse primeiro contato aqui? O que te marcou? O que fez essa ficha cair? E como você, André, quer ficar marcado aqui no Flamengo? Obrigada. Obrigado pelas felicitações. Então, o primeiro contato que eu tive com os jogadores, você tem logo aquela primeira apreensão, assim, são aqueles que você vê na televisão. São jogadores que muitos representam seus próprios países e muitos representam a seleção brasileira. Então, é um sonho, né, também chegar lá. Só que aquele primeiro contato, você toma sempre um choque assim, de realidade e fala assim, hoje eu estou com os melhores, hoje eu jogo com os melhores, hoje sim eu posso também me considerar um dos melhores. Então, eu acredito que é muito disso. E tem ali, né, as fotos no corredor e foi dito para mim, você vai colocar uma foto sua aqui, mas só quando você jogar. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou fazer tudo para poder ajudar o Flamengo, colocar uma foto aqui, se Deus quiser, uma foto comemorando um título, né, porque eu quero ser marcado aqui com a história vencedora que tem o Flamengo. Eu quero chegar aqui para ser um jogador para continuar conquistando junto ao Flamengo. André, aqui na primeira fileira, boa tarde, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro, seja bem-vindo ao Flamengo. André, você chega para suprir, né, a saída do Matheus Cunha, que acabou indo para o Cruzeiro. Na última temporada com o Felipe Luiz, o Matheus teve só 5 jogos, foram 2 pela Copa do Brasil e 3 no Carioca, ainda com a equipe alternativa. Eu queria te perguntar quais os diferenciais que você aponta nas suas características para talvez poder ganhar mais espaço no Flamengo, como o Matheus não ganhou no passado, por exemplo, mesmo sendo um grande goleiro, e como que você pode entrar nessa briga aí pela posição com o Rossi. Obrigado. Boa tarde. Sobre essa questão do Matheus Cunha, não é uma coisa que está ao meu alcance, aquilo que foi passado aqui no ano passado. O que eu posso dizer é que eu estou aqui disposto a ajudar o Flamengo, da maneira que seja, porque no final de tudo, aquilo que mais importa é o Flamengo vencer, o Flamengo conquistar. Então, se vai jogar o jogador A ou B, assim, não sou eu que vou decidir, isso são questões decididas pelo treinador. E eu friso mais uma vez que no final o mais importante é o Flamengo vencer. E quando você faz parte do elenco desse, se você está dentro ou está fora, você tem que estar 100% disposto a ajudar da sua melhor maneira possível. E é isso que eu estou aqui para fazer, para ajudar da melhor maneira possível.
que o Flamengo possa continuar conquistando, que é o que vai importar no final. Boa tarde, André. Rodrigo Lima, coluna do Fla, seja bem-vindo ao Flamengo. Sobre a negociação, você até, uma amiga ali comentou sobre teu nome ser sondado pelo Botafogo e outros clubes. Queria te fazer a pergunta, se não fosse o Flamengo, você tinha a pretensão de momento de voltar ao futebol brasileiro ou se o Flamengo te fez pensar em retornar logo ao Brasil? E se pudesse contar um pouquinho sobre essa resenha ontem lá com a galera do Pilar, aí, onde você foi nascido e criado, como é que foi essa festa lá do povo lá te esperando? Obrigado. Então, referente à questão de voltar para o Brasil ou não, é uma coisa que está sempre aberta, porque nós nunca sabemos daquilo que vai aparecer como projeto. De primeiro momento, eu não tinha uma ampla imaginação daquilo que era voltar para o Brasil, porque eu estava no meio de uma temporada, então eu não estava frisando naquele momento voltar, eu frisava fazer o melhor trabalho possível, porque meu contrato acabava no final da temporada europeia, e foi uma coisa que foi trabalhada comigo no Mental Coach, que 4 anos e meio, já tinha 4 anos que eu estava, e que até então eu tinha sempre muitas sondagens, mas nenhuma proposta concreta. Então eu tinha que desempenhar o meu melhor trabalho possível para poder ter um amplo mercado, para poder ser negociado da melhor maneira possível com o melhor projeto. E sim, fez o Flamengo, encurtou esse pensamento que foi no meio da temporada com um excelente projeto, um projeto que me deixou muito feliz e com muita energia de poder trabalhar e ajudar. Referente ao pessoal lá do meu bairro, onde eu estive ontem, fiquei muito feliz porque aquilo mostra o apoio, né? As pessoas estavam ali, eu fui ao campo de futebol onde eu comecei a dar os primeiros passos, né, na minha carreira, né, na escolinha, e aquilo estava tendo ali alguns eventos e tudo, familiares, aquilo, e aquilo mostra a energia calorosa do que é o torcedor do Flamengo, né? A nação sempre muito fervorosa, havia ali muitos flamenguistas me dando total apoio, e fiquei muito feliz em ter uma excelente recepção. Andrew, aqui, Davi Torres, do Portal N4 Esportes. Queria saber o quão importante é realmente esse grande passo na sua carreira, agora atuando com a camisa do Flamengo, e como você acredita no seu desenvolvimento no clube, dividindo a posição com o Rossi, que é um goleiro mais experiente. Obrigado. É importante, foi muito importante dar esse passo, porque isso mostra, né, o nível de capacidade que eu tenho como atleta. Isso me põe numa prateleira, né, do mais alto nível do futebol, que é estar atuando aqui no Flamengo. Aí, dar essas coisas, se vai jogar ou não, isso já são coisas que não passam por mim. Mas, como eu disse, eu tenho que estar 100% disposto e preparado para ajudar o Flamengo. E é isso que eu venho fazendo desde que aqui cheguei.